Saudações, eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início a um novo bloco de estudos, a um novo tema. Neste conjunto de aulas, vamos falar das teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Vamos falar do desenvolvimento bio, psico e social da criança, do adolescente e do adulto. Um tema muito explorado nos concursos para o magistério, quer seja em âmbito municipal, em âmbito estadual ou mesmo no Distrito Federal. Você que vai fazer uma prova para o concurso do magistério efetivo, temporário, orientador educacional, supervisor educacional, coordenador pedagógico do Distrito Federal, por exemplo, esse tema está presente no seu edital, assim como está presente também em vários editais de concurso para a área de pedagogo dos tribunais, para a área de pedagogo das Forças Armadas e das agências reguladoras. Quando falamos de teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano, não estamos tentando explicar necessariamente como funciona a mente humana. Não. Estamos, na verdade, nos limitando a um aspecto do funcionamento da mente humana. A psicologia tende a explicar vários aspectos do funcionamento da mente humana. Um desses aspectos está ligado às teorias de aprendizagem e desenvolvimento. Isto é, estamos aqui querendo traduzir os vários modelos de funcionamento, de aquisição do conhecimento. É isso mesmo, modelos. O ser humano gosta de enquadrar, de classificar tudo que ele conhece. Então, esta prática de classificação também se insere dentro da psicologia do desenvolvimento. Estamos classificando em modelos, colocando em escaninhos as formas como o ser humano aprende. Então, esta é a proposta deste grupo de aulas, falarmos de como o cérebro humano atua em matéria de formação do conhecimento, em matéria de desenvolvimento do conhecimento e não necessariamente em todos os aspectos do desenvolvimento da mente humana. Então preste bem atenção na sequência de slides que serão apresentadas aqui. Denominam-se teorias da aprendizagem em psicologia e em educação aos diversos modelos, aos diversos padrões que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos, não como a mente funciona necessariamente, mas sim como aprendemos algo. Essa é a ideia, essa é a proposta da psicologia do desenvolvimento. Explicar como o ser humano aprende e não necessariamente como a mente como um todo vem a funcionar. Dando continuidade, vamos falar das duas principais teorias do desenvolvimento. Vamos falar do ambientalismo e do racionalismo. Então, teorias da aquisição do conhecimento. Existem várias, mas as principais são de natureza ambientalista e de natureza racionalista. Lembre-se que você pode encontrar em prova, ao invés do termo ambientalismo, você pode encontrar o termo empirismo. Então, o empirismo é a mesma coisa que o ambientalismo. Ou também pode encontrar a terminologia associacionismo. Associacionismo, empirismo ou ambientalismo traduzem exatamente a mesma coisa. Em oposição ao ambientalismo, temos o racionalismo. Vamos evoluir este conceito, este conhecimento. Como eu disse antes, em matéria de teorias da educação, elas se dividem em dois grandes grupos. As teorias ambientalistas, que eu posso também chamar de empiristas, que eu posso também chamar de associacionistas. Eu vou repetir isso aqui várias vezes para que isso fique fixado em sua mente. E as teorias racionalistas. Os principais expoentes das teorias ambientalistas, empiristas ou associacionistas são John Locke, aquele que vem a cunhar uma frase que é conhecida por todos nós, aquela que diz que o homem é como uma tábula rasa, uma folha de papel em branco,
que ao longo da sua existência vai escrevendo, vai construindo suas impressões nesta folha de papel em branco através dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, John Locke é um dos principais expoentes das concepções ambientalistas, empiristas ou associacionistas, como você preferir chamar. E David Hume também é um de seus grandes expoentes. Para os ambientalistas, o ser humano constrói o conhecimento através da sua interação com o ambiente, através dos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Lembrando que o tato não se limita ao contato das mãos, e sim a toda a expressividade do corpo. Nenhum conhecimento, do mais simples ao mais abstrato, formar-se-á na mente humana sem antes ter passado pelos sentidos. Então, essa é a principal vertente do empirismo, também conhecido como ambientalismo, também conhecido como associacionismo. Já René Descartes ou Descartes, isso depende da sua bibliografia, isso depende da região em que você está estudando. Em algumas regiões chamam de Descartes, em outros chamam de Descartes, enfim, a forma como você vai falar não importa, desde que você reconheça, estamos falando de René Descartes ou Descartes. Através do discurso do método, vai cunhar a teoria da aprendizagem chamada de racionalismo. Descartes vai negligenciar a importância dos sentidos para a aquisição do conhecimento e vai dizer que este somente é alcançado através da análise de proposições lógicas e possíveis de serem analisadas pelo ser humano. Ambas as teorias, na verdade, sabemos hoje, se completam, mas na época uma era completamente antagônica à outra. Então lembre-se, em sede de concurso público principalmente, vamos ter aqui uma análise bem abrangente do nosso curso. O nosso curso realmente se aprofunda no tema. No que concerne a concurso público, duas são as grandes teorias em matéria de psicologia da aprendizagem, de desenvolvimento biopsico e social da criança, do adolescente e do adulto. São as teorias ambientalistas, também conhecidas como empiristas, também conhecidas como associacionistas, que têm como principais expoentes David Hume e John Locke, e as teorias racionalistas, que têm o seu principal expoente, pelo menos o seu precursor, em René Descartes. Muito bem, essas teorias não são únicas, veremos várias outras, mas entre o que estamos aqui agora apresentando e as outras teorias, vale a pena destacar que as teorias ambientalistas vão se subdividir em dois conjuntos principais para fins de prova de concurso público. Estes dois conjuntos são os mais explorados: nas teorias behavioristas e nas teorias conexionistas. Então, a teoria do behaviorismo, do comportamentalismo, que você já estudou dentro da disciplina teorias, na verdade, tendências pedagógicas, quando estudou lá o tecnicismo, são teorias ambientalistas, isso é, as teorias comportamentais, as teorias do behaviorismo, são teorias comportamentalistas, sim. Associacionistas, sim, porque estão ligando estímulos a respostas. Então, essas teorias behavioristas são empiristas, são ambientalistas, são associacionistas, assim como as teorias conexionistas. São derivadas, essas duas últimas, do ambientalismo. E, indo para o racionalismo vai se subdividir para fins de prova em duas expressões que são muito cobradas. A primeira delas é o inatismo. Lembrando que o inatismo também pode aparecer na sua prova, temos aqui o inatismo, com o termo nativismo. Então preste atenção, porque se você ler inatismo ou nativismo, ou mesmo apriorismo, temos todos os três nomes no nosso material apostilado aqui no site www.hmconcursos.com.br. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo abaixo. Então, tanto faz, você pode encontrar a terminologia inatismo, nativismo ou
apriorismo. Ambas aparecem em sede de prova de concurso público e querem dizer a mesma coisa. É aquela teoria racionalista da aprendizagem que diz que o conhecimento, resumindo aqui, estou resumindo bastante, depois a gente vai aprofundar, é fruto da herança genética do indivíduo. Isto é, se você é inteligente, isso é fruto da herança genética, da sua herança genética, conforme a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Se você não é tão inteligente assim, isso também será fruto da sua herança genética. Diz a teoria racionalista, apriorista, nativista ou inatista que as influências do ambiente pouco têm a ver com o conhecimento que você vai desenvolver. Que, a bem da verdade, ele já está na sua mente, que você praticamente já nasce com ele e que com o passar 2 anos você só vai descobrir formas novas de acessar a este conhecimento que no fundo você já possui. Dando continuidade, ainda falando das teorias racionalistas, podemos perceber que elas se dividem também em teorias interacionistas. Então, o racionalismo, para fins de prova de concurso, há de se dividir em inatismo ou interacionismo. O interacionismo, em algumas bibliografias, aparecerá como construtivismo. Isto mesmo, o interacionismo, em algumas bibliografias, aparecerá com a terminologia construtivismo. Nós temos 2 tipos de interacionismo, a saber, o interacionismo ou construtivismo cognitivista, preconizado por Jean Piaget, e o interacionismo ou construtivismo socio-interacionista ou sócio-histórico, ou mesmo histórico-crítico, de Lev Vygotsky. Então preste bem atenção. 2 são as principais teorias de aquisição do conhecimento em sede de concurso público: as teorias ambientalistas e as teorias racionalistas. As teorias ambientalistas dividir-se-ão em teorias behavioristas e conexionistas. E as teorias racionalistas em teorias inatistas e teorias interacionistas, sendo que eu tenho 2 tipos de interacionismos: o interacionismo cognitivista, de Jean Piaget, e o interacionismo socio-interacionista, de Lev Vygotsky. Aqui estão as 2 principais correntes. 90% das perguntas de prova são a respeito do que acabamos de ver neste panorama geral. Não obstante, os outros 10% estão ligadas a outras correntes, como por exemplo a corrente humanista, de Carl Roger, como por exemplo a aprendizagem significativa de Ausubel, como por exemplo a Gestalt do Dr. Fritz, ou como a teoria socioafetiva de Henri Vallon, ou o conectivismo. Você certamente poderá encontrar questões de prova sobre estas outras teorias da aprendizagem. Por isso, você não deve limitar o seu estudo a correntes ambientalistas ou a correntes interacionistas. E você deve ter, quando estiver estudando estas correntes, o máximo de cuidado possível. Por quê? Porque, apesar de serem distintas, correntes ambientalistas e correntes interacionistas, porque interacionistas são racionalistas, há entre elas muitas características em comum. Acredite. Mas enfim, antes de falar dessas características em comum, vale a pena destacar a dicotomia de fato existente entre o racionalismo e o ambientalismo. Todos nós sabemos que Descartes, ou Descartes, como você preferir, um dia cunhou a frase penso, logo existo. Uma alusão direta à figura do racionalismo. Não obstante, David Hume ou John Locke nunca cunharam esta frase, mas se tivesse que cunhar uma frase para definir melhor o tratado da natureza humana e as correntes ambientalistas, eles teriam escrito: sinto, logo existo. Sinto, logo existo, e penso, logo existo, para expressar a dicotomia existente entre as teorias empiristas, ambientalistas
ou associacionistas de David Hume e John Locke, e a teoria racionalista, que há de dar sustentação a todas as tendências liberais que você há de estudar no curso de tendências pedagógicas, as teorias racionalistas que se expressam através da frase penso, logo existo. Muito bem, como eu disse antes, existem algumas similaridades entre as teorias ambientalistas, também chamadas de empiristas, também chamadas por favor, isso mesmo, associacionistas, e as teorias interacionistas. Lembre-se que teorias interacionistas são racionais ou racionalistas. Por exemplo, vamos falar aqui do ambientalismo, empirismo ou associacionismo. Para os empiristas, as experiências que nós temos e o contato com o ambiente externo é fundamental para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. O ambiente é que nos proporciona os estímulos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, tato. E são essas experiências de natureza sensorial que permitem a aquisição e a transformação do conhecimento em nossa mente. Então, as experiências são fruto das influências externas. Vale destacar que para os ambientalistas, o papel do ambiente na formação do ser humano é fundamental na aquisição do conhecimento. Mas presta atenção, quando a gente fala de interacionismo, a gente pode também dizer que o papel do ambiente é fundamental para a aquisição do conhecimento, porque são nossas interações com o ambiente físico e nossas interações com o ambiente social, repetindo, nossas interações com o ambiente físico, interacionismo cognitivista, Jean Piaget, e nossas interações com o ambiente social, interacionismo socio-interacionista, de Lev Vygotsky, que nos proporciona a aquisição do conhecimento. Então, a relação com o ambiente, embora seja ambientalista, empirista, associacionista, também é uma característica comum, ao interacionismo. Então, ela estaria aqui, na interseção entre as duas correntes pedagógicas. 2. Condições presentes no meio influenciam o desenvolvimento humano. Também é uma característica comum entre ambientalismo e interacionismo. Planejamento das condições ambientais para a aprendizagem de comportamentos pré-determinados. Se a gente planeja as condições ambientais, a gente é capaz de produzir determinados estímulos e conseguir certas respostas. Isso daí, ao passo que é ambientalista, sim, inclusive behaviorista, também tem um quê de interacionista. Hammurabi, então, se o ambiente é algo fundamental para o ambientalismo, mas o ambiente também é algo fundamental para o interacionismo, qual é a diferença, então, entre uma e outra? No ambientalismo, a gente leva em conta que o indivíduo aprende sobre a influência do ambiente. O ambiente exerce sobre ele uma determinada influência e essa influência vai gerar aprendizagem no indivíduo e uma transformação no indivíduo. É uma corrente de mão única. Na verdade, uma via de mão única, do ambiente para o indivíduo e nada mais. Já no interacionismo, o ambiente gera um estímulo, sim, no indivíduo, que gera a aprendizagem, que gera a transformação do indivíduo. E esse, uma vez transformado, exerce também influência sobre este ambiente, transformando o ambiente. E esse ambiente transformado há de gerar novos estímulos do indivíduo, que há de, mais uma vez, aprender e transformar novamente o ambiente. E esse ambiente transformado, mais uma vez, gera um estímulo distinto ao indivíduo, que continua aprendendo, transformando, e o ambiente transformado, transformando o indivíduo, e o indivíduo transformado, transformando o ambiente, e o ambiente transformado, sempre transformando o indivíduo. É uma via de mão dupla, onde ambos, o indivíduo e o ambiente, se transformam constantemente. Para o ambientalismo isso não existe. Para o interacionismo, esta realidade está presente. Ok? Então vamos dar continuidade ao estudo do ambientalismo. Só lembrando que o ambientalismo, eu destaquei aqui no nosso slide e na sua apostila, ele explica muito pouco como pensamos
E ele se inclina mais a como nós respondemos a determinados estímulos do ambiente. Então, o ambientalismo não se importa por demais em como a gente pensa. Ele tem uma preocupação fundamental, a preocupação de explicar efetivamente melhor como nós respondemos aos estímulos do ambiente. Já o interacionismo vai ter essa preocupação de explicar como nós pensamos efetivamente. Muito bem, dando continuidade, vamos para o nosso próximo slide. Muito bem, temos aqui uma imagem que mostra como, para os empiristas, ambientalistas ou associacionistas, nós aprendemos efetivamente. Temos aqui o olho humano. Pelo olho humano entra a luz, entram as imagens que são filtradas pelo nosso cérebro e que de uma forma ou de outra se transformam em algum tipo de conhecimento. Para os ambientalistas, também conhecidos como empiristas, também conhecidos como associacionistas, como eu já disse antes, aprendemos através dos 5 sentidos e não através do raciocínio lógico. Aprendemos através da visão, através do tato, através do olfato, através do paladar e através da audição. Estes estímulos que o ambiente vai nos proporcionar dentro da mente humana há de se transformar em conhecimento. Segundo Mizukami, Maria das Graças Mizukami, 1986, a corrente empirista fundamenta-se no princípio de que o homem é considerado desde o seu nascimento como sendo uma tábula rasa, isto é, uma folha de papel em branco, e sobre esta folha vão sendo impressas suas experiências sensório-motoras. Toma muito cuidado, olha aqui no finalzinho que a Maria das Graças Mizukami veio a escrever. Vão sendo impressas suas experiências sensório-motoras. Você, professor, que já fez algum preparatório para concurso público de natureza presencial ou mesmo virtual, segue aqui um alerta. Não ponha seu cérebro para dormir na hora da aula. Eu que estou acostumado a ministrar aulas em cursos presenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, estou cansado de ver professores que na hora da aula no presencial colocam o seu cérebro para dormir. O que é colocar o seu cérebro para dormir? É abrir mão da aprendizagem significativa, tema de aula neste conjunto, neste tema da aprendizagem significativa, para ancorar-se na aprendizagem mecânica. Isto é, o aluno chega para o professor e diz: professor, dá aí uma listinha de palavras com macetinhos, de tal forma que se eu ler uma palavra X, ou Y, ou Z, eu serei capaz de identificar se estamos falando de ambientalismo ou de racionalismo, se estamos falando de behaviorismo ou conexionismo, ou se estamos falando de inatismo ou apriorismo ou interacionismo. Preste atenção, estamos numa seara muito delicada. A maioria dos temas na área de educação não tem palavras-chave, não tem macetinho. Aqui não tem macetinho, aqui você tem que entender. Se você pega, por exemplo, um termo como esse, sensório-motor, se o seu professor deu para você uma listinha de palavrinhas ou macetinhos, certamente o termo sensório-motor está ligado às tendências racionalistas, na verdade, às correntes ou pensamentos ou teorias racionalistas interacionistas. Racionalista, interacionista, cognitivista de Jean Piaget, principalmente. Mas veja, a terminologia sensório-motor aplicada ao ambientalismo. Então, essa coisa de decorar a palavra-chave é furada. É furada, porque quando você muda o contexto em que a palavra está inserida, isso vai levar você, candidato, ao erro. Então, não fique querendo decorar palavra-chave. Não fique achando que o professor que te dá um monte de palavrinhas ou macetinhos é o melhor professor. Ah, Murabi, professor fulano deu uma lista de palavrinhas, de macetinhos para a gente identificar qual teoria da aprendizagem é quando a gente lê aquela palavra. Esse professor
que você acha que foi objetivo, em detrimento, de repente, do Hammurabi, que às vezes você acha que é um pouco prolixo e mais acadêmico, esse professor que te deu uma listinha de palavras de macetinho, ele não foi objetivo não, ele foi leviano, ele foi superficial, ele foi irresponsável e ele não foi comprometido com a sua aprendizagem. Existe uma diferença entre ser objetivo e uma diferença entre ser superficial e leviano. Essa coisinha de macetinho, palavra-chave, que faz com que você ache que o seu professor é mais objetivo do que outro que te explica, faz com que você não tenha sucesso em concurso público. Porque a palavra-chave, como por exemplo o sensório motor, quando você lê essa palavra desconectada de um contexto, ela te leva para o interacionismo cognitivista. Aqui ela está associada ao empirismo, ao ambientalismo, ao associacionismo. Então, queira entender, estamos falando de aprendizagem significativa e não decorar, aprendizagem mecânica. Continuando, o conhecimento é uma cópia de algo dado no mundo externo, ou seja, é uma descoberta e é nova para o sujeito que a faz. Portanto, o que foi descoberto já se encontrava presente na realidade exterior. E o indivíduo que estava nesta realidade exterior sofreu essa influência, aprendeu e transformou-se, mas não transformou o ambiente que estava à sua volta, porque o ambientalismo ou empirismo é via de mão única. Saindo do ambientalismo, vamos falar do racionalismo, vamos falar de René Descartes ou Descartes, como você preferir. O racionalismo é, acompanha comigo a leitura, a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio e da aprendizagem, não como uma operação sensorial, mas sim como uma operação mental, discursiva e lógica, que usa uma ou mais proposições, como já falamos antes, para extrair conclusões. Se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável, essa era a ideia central comum ao conjunto de doutrinas, porque temos várias, conhecidas tradicionalmente como o racionalismo. Então ele se afasta sensivelmente do ambientalismo, porque ele implica na aquisição do conhecimento e no desenvolvimento do conhecimento unicamente através da análise de proposições ou sentenças logicamente. Muito bem, para fechar a nossa aulinha, nossa aula 1 do curso das teorias da aprendizagem, aqui fizemos um apanhado geral, vamos às questões de provas anteriores. Eu separei 3 aqui para o final do bloco, que estão aqui embaixo também na descrição do vídeo no YouTube. Funiversa, ano de 2010. Muitos autores reúnem as teorias da aprendizagem genericamente em 2 categorias: as teorias do condicionamento e as teorias cognitivistas. Perceba que o enunciado é uma porcaria, porque ele diz que as teorias serão divididas em 2, as do condicionamento e as cognitivistas. O correto seria o seu examinador ter dito que elas se dividiriam em ambientalistas e racionalistas, porque as teorias do condicionamento são ambientalistas. Mas quando a gente fala de condicionamento, a gente está pensando mais em behaviorismo. Mas o correto seria ele falar aqui, teorias do condicionamento, ao invés de teorias do condicionamento, ele falar ambientalista, empirista ou associacionista. Mas tudo bem, você entendeu que ele está falando aqui de ambientalismo. E teorias cognitivistas. Ele está falando de teorias racionalistas. O cognitivismo é uma expressão do racionalismo interacionista. Além do racionalismo interacionista, nós temos o racionalismo inatista. A ideia aqui era ele ter feito o contraponto entre ambientalismo e racionalismo. Ele usou espécies do gênero para te remeter ao gênero, mas você consegue entender. Ali a gente está falando de ambientalismo, aqui a gente está falando de racionalismo. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. As teorias cognitivistas, as teorias racionalistas, enfatizam as condições ambientais como forças propulsoras da aprendizagem. Em regra, as teorias ambientalistas, em regra, são as que enfatizam as condições ambientais como forma propulsora da aprendizagem.
Não obstante, dentro do interacionismo eu também tenho isso, mas em regra as condições do ambiente favorecem a aprendizagem dentro do ambientalismo. Isso aqui, a letra A, está errada, porque diz que é a teoria cognitivista, que é racionalista, quando deveria ter dito que é a teoria do condicionamento ou ambientalista. Vamos para a letra B. As teorias do condicionamento, as teorias ambientalistas, definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais. Perfeito. Estímulo, resposta, behaviorismo, que é uma teoria comportamentalista, que é ambientalista. Letra B está corretíssima. Vamos ver as demais. Para as teorias cognitivistas, que são racionalistas, a aprendizagem é a conexão entre estímulo e resposta. Isso é para as teorias behavioristas, que estão dentro do ambientalismo. Letra D. Nas teorias do condicionamento, teorias ambientalistas, a aprendizagem é um processo de relação do sujeito com o mundo exterior. Aqui a gente está buscando mais nos remeter à teoria racionalista interacionista. Cuidado, a letra D não está de todo errada, não. Você consegue perceber, se você fizer uma análise bem profunda do enunciado da letra D, que ela está na interseção entre o ambientalismo e o interacionismo. Está bem ali naquela interseção. Não obstante, o seu examinador, ao considerar o gabarito letra B, entendeu aqui que estamos falando de teorias interacionistas, que são racionalistas, e não teorias do condicionamento, que são ambientalistas. Nas teorias, o correto seria, para o seu examinador, do interacionismo, do racionalismo, a aprendizagem é um processo de relação do sujeito com o mundo exterior. Esse relacionamento, ele considerou aqui via de mão dupla, seria verdadeiro se fosse interacionismo, se fosse racionalismo e não teoria do condicionamento. Na letra E, diz que nas teorias cognitivistas aprendemos hábitos, ou seja, aprendemos praticando. Não. Aprendemos hábitos através de uma sucessão de estímulos condicionados que vão gerar respostas condicionadas. Estamos falando de behaviorismo, estamos falando da teoria do condicionamento, estamos falando necessariamente de teorias ambientalistas. Então, a aprendizagem do hábito está ligado ao ambientalismo e não às teorias racionalistas. Por isso, falso, letra E. Gabarito, letra B de bola. Vamos à nossa segunda questão. As concepções de homem e mulher, mundo e sociedade, inatismo, ambientalismo e interacionismo determinam a concepção de ensino. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. Letra A. Os inatistas defendem a ideia de que o conhecimento é determinado histórico e culturalmente. Não são os inatistas que determinam, que defendem a ideia que o conhecimento é determinado histórico e culturalmente, e sim os interacionistas, principalmente os interacionistas da corrente socio-interacionista, como Lev Vygotsky, como Leontiev, como Luria e outros. Por isso, letra A está incorreta. Letra B. Para os ambientalistas, o desenvolvimento da pessoa ocorre dinamicamente durante toda a vida, de forma que ela e o mundo vão se transformando ativamente um pela ação do outro. Perceba que essa transformação é via de mão dupla. O ambiente transforma o indivíduo transforma o ambiente transformado gera nova transformação no indivíduo e esse transforma de novo o ambiente e o ciclo nunca acaba. Como é via de mão dupla, não é uma teoria ambientalista, e sim uma teoria interacionista. Muito cuidado com isso. Letra B está incorreta. Letra C. Do ponto de vista dos interacionistas, cada pessoa nasce pronta com suas capacidades e qualidades que podem ser reprimidas ou desenvolvidas a partir das influências do meio. Quem tem o ponto de vista que diz que a pessoa já nasce pronta e acabada com todo o conhecimento na sua mente, não é o interacionista, e sim o inatista. O inatista que diz que você já vem com seu HD todo formatado, com todo o conhecimento colocado ali, como aplicativos e softwares de um computador. Está tudo ali e com o tempo você só vai aprender a acessar aquele conteúdo. Isso não é interacionismo, isso é inatismo.
Só nos sobrou a letra D de dado para estar correta. A ideia de que o indivíduo está sujeito às contingências do meio, ou seja, de que ele é construído a partir das influências do meio, é defendida pelos ambientalistas. Letra D, corretíssima. E para a gente fechar o nosso estudo, temos aqui a questão de número 3. Questão de número 3. Ao longo da história, as teorias que explicam a aprendizagem vêm se modificando. Sabemos que essas estão presentes na prática cotidiana dos professores. Quanto às concepções de aprendizagem, é correto afirmar que, letra A, na abordagem empirista do desenvolvimento, a inteligência é resultado das relações entre indivíduo e o meio, numa relação dialética. Vamos aprofundar o nosso conhecimento ao longo desse curso, mas você vai perceber que a relação dialética implica em práticas sociais, práticas histórico-críticas. A questão dialética está ligada ao interacionismo, principalmente ao interacionismo socio-interacionista, isto é, o interacionismo de Lev Vygotsky. Então, não podemos estar falando aqui de abordagens empiristas e sim de abordagens interacionistas. Por isso, a letra A está errada. B de bola. Na abordagem inatista, o indivíduo é considerado uma folha em branco, na qual serão impressas suas informações. Na abordagem inatista, o indivíduo é considerado uma folha de papel em branco. É na abordagem ambientalista que o indivíduo é considerado uma folha de papel em branco. Ambientalista, empirista ou associacionista. Talvez o termo empirismo possa gerar um certo curto-circuito na sua cabeça e de vez em quando você acabe confundindo as características do empirismo com o inatismo. Cuidado, eu já vi isso acontecer. Mas empirismo é a mesma coisa que associacionismo, que é a mesma coisa que ambientalismo, que diz que realmente você vem como uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e não o inatismo. O inatismo diz justamente o contrário. A folha de papel já está toda preenchida, o conhecimento já está todo ali, fruto da herança genética do indivíduo. Por consequência, ele só vai com o tempo aprender a acessar aquele conhecimento que ali está impresso. Então aqui não é inatista e sim ambientalista. Dando continuidade, a relação entre sujeito e objeto na constituição dos indivíduos é característica fundamental da abordagem inatista. Não é característica fundamental da abordagem interacionista. Letra D. A abordagem interacionista considera que aprendizagens são fruto das interações constantes entre indivíduo e o meio. Isso está bem apropriado, levando em conta que estamos aqui falando de uma questão que é pouco detalhista. Letra D é a única correta até agora. E letra E. Na abordagem ambientalista, o sujeito é parte do ambiente e sua aprendizagem se faz a partir das relações com o meio num processo constante de trocas. Se estamos falando em um processo constante de trocas, o indivíduo dá para o meio dá para o indivíduo dá para o meio dá para o indivíduo, você tem uma troca constante, a abordagem não é ambientalista, porque o ambientalismo é via de mão única. Via de mão única. Estamos falando de uma abordagem interacionista aqui no final. Então, fechamos a questão, tendo como gabarito, de fato, a letra D de dado. A partir do próximo bloco, vamos aprofundar dentro das teorias behavioristas e conexionistas, dentro da teoria inatista, dentro da teoria do interacionismo cognitivista e socio-interacionista, e vamos falar também nas aulas que se seguem do humanismo, da Gestalt, da aprendizagem significativa, do conectivismo e de outras teorias da aprendizagem. Você está convidado desde já a visitar o meu site, o endereço está logo aqui abaixo na apresentação no YouTube, o www.hmconcursos.com.br. Faça uma assinatura do site, a nossa assinatura semestral, e tenha acesso à continuação de todo este videocurso e do material de apoio e exercícios para o seu concurso. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.